A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Programa Mais Saúde de hoje, especialíssimo e esperadíssimo, né? Porque hoje a nossa convidada é a nossa querida doutora Denise Carreiro, tá? Que é nutricionista clínica funcional e principalmente hoje tem um tema que acredito eu que várias pessoas, não só da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, estejam ouvindo, porque eu fiz um convite, e vou contar depois para vocês por quê, a várias pessoas do Brasil inteiro. Então, hoje é um programa realmente que vai contribuir para muitas pessoas entenderem o que está acontecendo com a saúde delas. Denise, bem-vinda. Muito obrigada mais uma vez por você assim se disponibilizar de vir até aqui, tão longe, né? Boa tarde, Gisela. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, né? Eu é que agradeço de estar de novo aqui com vocês, que é sempre um prazer, tá? Eu já tinha convidado a Denise, porque a Denise é assim, ocupadíssima de domingo a domingo. Gente, ela dá aula no final de semana, por esse Brasil afora. É uma mulher assim, empenhadíssima em passar o que ela sabe, né? Esses conhecimentos todos da nutrição funcional e estarmos formando mais profissionais nessa área, né? E então eu tenho que estar marcando com a doutora Denise assim, com 2 meses de antecedência. Então, quando eu marquei para esse dia, eu marquei pensando uma coisa, mas como sempre quem conduz o programa é o Espírito Santo, Deus tinha outros planos, Denise, para você. Okay. Então, o que aconteceu? Deixa eu ver quando é que foi, acho que foi dia 1º de agosto, se eu não me engano, foi ao ar uma entrevista que eu dei na Rede Vida, no programa do Dom Antônio. E o primeiro bloco foi para falar do meu livro, do Filho da Fé, tararara, e depois o segundo bloco, Dom Antônio, que é uma graça, tem 85 anos, ele falou assim, mas a senhora foi a nutricionista do Papa? E começou o assunto de nutrição. E claro que eu não perdi a oportunidade para falar por esse Brasil afora sobre a nutrição funcional e uma série de detalhes. Aí, como claro eu falei do leite e sempre causa uma polêmica, eu me coloquei à disposição e dei o meu e-mail para que as pessoas me solicitassem que eu mandaria todos os trabalhos, né, comprovando como o leite não é nada daquilo que a gente pensa. E, Denise, choveu. Eu tive mais de 500 e-mails do Brasil inteiro. E lógico que o pessoal aproveitava para fazer assim uma perguntinha, etc e tal. Eu fiquei espantada com o número de e-mails me dizendo assim que tinham artrite reumatoide e psoríase, tá? E tem lá uma artrite que tem psoríase ao mesmo tempo, que isso aí para mim foi novidade. Então, o que eu fiz? Eu pedi, então, para hoje a gente mudar, fazer essa pauta sobre artrite reumatoide e falar de psoríase. E convidei, assim, todas as pessoas que estavam envolvidas com esse problema a acessarem, através da internet, o programa Mais Saúde para poder ouvir você que sabe tudo e mais um pouco sobre esse assunto. Denise, o microfone é teu, inteirinho. Fica à vontade. Bom, Gisele, é um assunto assim, é um pouco complicado, tá, para a gente estar colocando, né, exatamente aí as causas. Só que o que acontece é o seguinte, a artrite reumatoide e a psoríase, elas são doenças que a gente chama de autoimunes, né? O que seria isso? Autoimune. O autoimune é uma doença onde o nosso sistema de defesa, né, as nossas células de defesa, elas são programadas para combater o que não é natural ao organismo e deixar as nossas células quietinhas, né? Bonitinhas. E quando a gente tem um desequilíbrio onde essas células elas podem confundir as nossas células normais como se fossem agressoras e combater. Então é um processo autoimune. Elas começam a combater o organismo como se estivesse combatendo um agressor. E isso pode gerar algumas doenças. E as mais conhecidas são
a tiroidite de Hashimoto, né? A doença de Crohn, fibromialgia, artrite reumatoide, psoríase, esclerose múltipla, esclerodermia, né? Então, todas essas doenças são doenças chamadas autoimunes. Quando você fala assim, olha, eu tenho uma doença, eu tenho uma artrite reumatoide, ou eu tenho uma psoríase, e aí a gente ouve assim, ah, bom, essa doença é autoimune. Qual é a impressão que dá? Que ela foi lá e se instalou no organismo, né? Exato. Do nada, né? Como se fosse um azar, né? Isso. Pura e simplesmente. E a coisa não é por aí. Para você desenvolver um processo autoimune é porque o organismo vem vindo há muito tempo com um processo de desequilíbrio funcional. É claro que eu tenho que ter uma tendência hereditária para que isso aconteça. Mas quem define isso é o meio, né? Eu posso nascer com um gene que fala que eu posso ter 1,80 m, mas se eu viver num meio desnutrido, eu não vou chegar a 1,80 m. Perfeito. Então, se eu tiver um gene que fala que eu posso desenvolver uma doença, mas eu vivo num meio onde eu tenho uma nutrição saudável, todo um processo, né, ambiental favorável, tudo, essa doença não se desenvolve. Né? E quando o organismo tem uma doença autoimune, ele está predisposto a ter qualquer outro tipo de doença autoimune. Porque é um desequilíbrio dessas células imunológicas nesta capacidade de identificar o que é normal do que não é normal. Então é muito comum a gente ouvir assim, eu tenho artrite psoriática. Isso. Ou eu tenho psoríase artrítica. Né? Então a gente ouve as duas coisas. E essas pessoas são pessoas extremamente comuns de terem, por exemplo, tiroidite de Hashimoto. Aham. Né? Ou de ter aí uma outra doença autoimune associada. Então, por que isso? Porque é um desequilíbrio do organismo e aí, a partir daí, eu estou suscetível a desenvolver qualquer uma delas. Certo. Né? E, Denise, o que então faria com que começasse todo esse processo para essas pessoas que têm esse gatilho, vamos chamar assim? Se bem que é o que você falou, o meio determina muito. Tanto é que a maior parte dos estudos a gente coloca por aí, 70% a 75% da expressão de um gene é dependente do meio. Olha só. Né? Então, na verdade, e aí a gente fala assim, mas o que a nutrição tem a ver com tudo isso? Exatamente. O que uma nutricionista está falando disso? Da onde vem isso? Exatamente. Né? Então, aí vem daquele processo que a gente até já conhece, conversou algumas vezes aqui, o organismo é feito de nutriente. É nutriente que forma células, é nutriente que executa funções dentro da gente, né? E a gente renova 50 milhões de células todos os dias. Quantas? 50 milhões de células todos os dias são renovadas. E elas são renovadas a partir do nutriente que eu tiro do alimento e consigo absorver. Não adianta eu comer se eu não absorver. Então, os nutrientes que eu absorvo são eles que vão formar as células e me fazer funcionar, vão renovar as células. Então, muitas vezes, a gente está com uma alimentação aonde, embora eu esteja me alimentando, efetivamente eu posso não estar me nutrindo. Come, né? mas não se nutre. Não absorva os nutrientes. E isso pode acontecer por vários fatores, por transtornos na digestão, na absorção, por estar com a necessidade extremamente alta, por exemplo, num processo de estresse. Estou com um processo de estresse, estou passando por um problema emocional, estou tendo alguns processos que estão fazendo com que eu tenha uma demanda muito grande de nutriente para lidar com esse estresse. Temos aqui, Denise, olha, aliás, duas perguntas que eu já vou te fazer e que no meio da sua explicação, se você quiser assim, interagir, é a Rosana dos Santos, do Conjunto Residencial Jardim Canaã. Gostaria de saber os alimentos que reforçam o organismo e aumentam a imunidade. Muito boa pergunta, viu, Rosana? E tem a Clarinda José Santiago, do Jardim dos Lagos. Ela diz que tem pancreatite e gostaria de saber quais alimentos ela pode ingerir. Devido à doença, ela não absorve todos os nutrientes e toma suplemento vitamínico e tem intolerância à lactose. Vamos lá, né? Uhum.
Olha, eu acho que assim, em primeiro lugar, a gente colocar, né, responder um pouquinho lá a tua pergunta de quais alimentos que podem estar favorecendo, né, o aparecimento desses gatilhos genéticos, né? Exatamente. Então, assim, para a gente entender um pouquinho melhor isso, né, porque tem pessoas que não assistiram os nossos outros programas, exato, né, tá? Então, por favor, olha, esse é o Mais Saúde. Quem já ouviu, desculpa, mas nós vamos falar de novo. Não, mas olha, diz que precisa ouvir 7 vezes para realmente guardar, né? Então, podemos repetir, que eu acho que sempre é bem-vindo, né? Tá bom, vamos lá. Para o nosso organismo, né, é uma coisa que para a gente pode ser esquisita, mas para o nosso organismo, alimento não é uma coisa natural. O natural é o nutriente que o organismo tira deste alimento, né? Então, a gente tem um tubo digestivo enorme antes que o alimento entre em contato com o sangue. Para quê? Depois que a gente come, põe o alimento na boca, o organismo vai trabalhar muito para fazer esse alimento quebrar tudo e liberar todos os nutrientes que formavam ele. Aí nós vamos absorver esses nutrientes, vamos formar células e vamos funcionar, né? Ok. Então vamos imaginar que a gente comeu um alimento aí maravilhoso, né? Só que o meu organismo não quebrou. Por algum motivo ele não consegue quebrar a proteína desse alimento. Então, essa proteína mal digerida, ela acaba sendo absorvida junto com os nutrientes e o organismo entende que entrou um agressor. Ele não reconhece uma proteína mal digerida como um nutriente e acha que pode ser uma toxina, um vírus, uma bactéria e acha que tem que combater. Aí ele produz substâncias chamadas pró-inflamatórias, histaminas, anticorpos que vão combater essa proteína. Mas aonde ele for combater a proteína, e dependendo do local que ela instalou, vai criar um processo inflamatório. Então, vamos supor que isso está acontecendo na garganta, eu posso ter amidalite, né? Mas também pode ser nos brônquios, eu posso ter a bronquite. Mas pode ser no estômago e eu ter a gastrite. Mas também pode ser nos tecidos moles e eu ter a artrite. Então, o que acontece? Conforme o local que isso aconteceu, eu posso ter uma ite, né? Que a gente vai sempre ter o sufixo de ite, que é um sufixo de inflamação, né? Quem que mais facilmente pode desencadear isso dentro do organismo da gente? Alimentos que as proteínas são de difícil digestão, naturalmente, e que a gente acaba consumindo eles com muita frequência, né? Então, dentre esses alimentos, os mais comuns são a proteína do leite, a proteína da soja e a proteína do trigo, que é o glúten, né? Então, essas proteínas, elas naturalmente são de difícil digestão e num alto consumo e consumo frequente, eu posso ir gerando essas macromoléculas e elas vão provocando processos inflamatórios no organismo que vão acabar afetando alguma parte do nosso organismo. E dentro da nossa hereditariedade, conforme o organismo que a gente tiver mais sensível, ele pode sofrer essas consequências. Se for a pele, eu posso começar tendo uma dermatite ou tendo sempre algum probleminha na pele e lá na frente eu posso vir a ter uma psoríase. Se for uma dor muscular, uma dor articular, isso com o tempo pode fazer com que lá na frente eu desencadeie uma artrite. Então, na verdade, esses processos que podem causar as nossas inflamações, eles vão estressando o sistema imunológico e vão acabando, vão prejudicando a capacidade que o próprio organismo tem de regular o processo de defesa. E quando eu não consigo regular esse processo de defesa, aquela defesa que deveria se completar e eu nem perceber que ela aconteceu no organismo, esse processo inflamatório não consegue ser eliminado e a gente vai começando a desencadear doenças crônicas, né? Então, até aí eu posso estar desenvolvendo qualquer uma das doenças autoimunes. E, normalmente, quando eu desenvolvo uma doença autoimune, quando eu volto para entender o que aconteceu na vida dessa pessoa durante, né, desde que ela é criança, adolescente, durante a vida toda, a gente vai ver que em todos os momentos da vida dela, mesmo mudando o tipo de sintoma, ela sempre tinha algum sintoma inflamatório.
Então ela veio vindo na vida ou com algum sintoma como rinite, sinusite, cistite, otites, gastrites, processos de dores musculares, dores nas pernas de pequenininho, aquela dor nas pernas na hora de dormir, aquele desconforto. Mas não é o crescimento, a dor nas pernas? Né? Como se a gente doesse para crescer, né? Então, na verdade, a hora que você começa a ouvir falar dor nas pernas de pequeno, aquela sensação de desconforto, o que eles relatam pra gente? Que é um desconforto, dá uma vontade de ficar puxando a perna, é um incômodo, né? Nem sempre é dor. E normalmente esse sintoma é um sintoma que eu brinco, eu falo que é um sintoma de carteirinha de alergia ao glúten, né? Certo. Então a gente vai vendo que antes de eu efetivamente ter uma doença autoimune, eu já tive várias pistas do organismo de que eu estava recebendo alimentos que para esse organismo não eram legais. Eu falei de uma maneira generalizada, né? Mas podem ter pessoas que podem ter mais dificuldade de digerir uma carne vermelha. Mas a vizinha tem mais dificuldade de digerir o frango, tá? E o outro pode ter mais dificuldade de digerir qualquer outra proteína. Então, normalmente, a gente tem que fazer um processo de análise individual. Só que eu nunca me lembro de ter atendido um paciente com doença autoimune que não tenha tido vários sintomas de alergia ao glúten, tá? Em especial. Aos derivados de leite, eu falo que aí eu já nem falo mais nada, porque não tem ser humano que digere proteína de leite. Então, normalmente, não é um alimento que deveria ser consumido diariamente. Quando ele é consumido de vez em quando, o organismo tem defesa. Mas diariamente, ele sempre vai estar contribuindo. Mas uma doença autoimune, em especial, que tem relação com a alergia à proteína do leite, comprovadamente é a diabetes tipo 1. Exato. Não é? Exato. Então, ela já está extremamente ligada com o derivado de leite. Agora, se você pegar a artrite reumatoide, a psoríase, em especial o glúten, e qualquer outra proteína que para essa pessoa pode estar causando problema, a gente vai ter que avaliar. Por exemplo, no caso da psoríase, é mais comum a sensibilidade ao ovo. No caso da artrite reumatoide, já não é comum. Então, assim, aí a gente tem que avaliar um pouquinho caso a caso, né? Sabe que tem uma pergunta interessante, a Regiane Menezes, da Vila Quitaúna de Osasco. Ela diz que tem coceiras e feridas no couro cabeludo. Passou no médico e em 2006 ela tomou corticoide. Claro que para psoríase, essas coisas, os médicos dão o quê? Corticoide, né? E ela já parou há 1 ano de tomar o remédio porque ela não viu melhora. Claro, tomou corticoide, mas não melhorou nada, né? E não viu melhoras. E ela quer saber se tem algum alimento que pode ajudar. Ela não entendeu ainda que é o sentido contrário, né? Que tem algum alimento que está prejudicando, Regiane. Eu acho que aí a gente pode juntar as duas perguntas, né? Da Regiane com a da Rosana. Isso, né? isso. Então o que acontece é que realmente tem alimentos que podem estar causando, e nesse caso, com certeza, derivado de leite, soja, glúten, o grupo da laranja, né? É comum também de causar esses sintomas, amendoim, castanhas, oleaginosas de uma maneira geral, pode causar esses sintomas que você está falando, né? Então, assim, com certeza são alguns alimentos que você precisa se preocupar em ver se você não está consumindo frequentemente, né? Na tua alimentação. Agora, juntando um pouquinho com a pergunta da Rosana, o que pode ajudar esse organismo a melhorar todo esse processo, são principalmente os alimentos que são as fontes de vitaminas, minerais, fitoquímicos, né, que são substâncias presentes aí nos alimentos que protegem o organismo e ajudam a eliminar a toxina, e o nosso super amigo ômega 3, né? Então, o que acontece? Quem são esses alimentos? Legumes, verduras, frutas, cereais integrais, o grupo do feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, feijão preto, né? A quinoa é um alimento que para muitas pessoas pode também ser interessante. Posso até ter sensibilidade? Pode, como a qualquer outro, mas é um alimento de qualidade nutricional muito boa. E a semente de linhaça, por exemplo, é uma fonte de ômega 3.
A gente só tem que tomar cuidado que semente de linhaça tem sempre que ser triturada. Ou a gente deixa de molho de um dia para o outro, bate com fruta e toma, ou tritura para usar. Não pode usar ela inteira, né? Ou o óleo de linhaça mesmo, né? Que pode ser usado como para colocar em salada, tempero, né? Mesmo, né? Tempero mesmo. E o peixe, né? Principalmente aquele peixe que efetivamente contém ômega 3, né? E o próprio óleo de peixe também, são fontes de ômega 3. O ômega 3 é um dos nossos principais nutrientes anti-inflamatórios, anti-alérgico, modula o sistema imunológico, ajuda a regular o processo autoimune, né? Assim como a vitamina D também, aí um solzinho de vez em quando é bom, né? Para ajudar a ativar aí a vitamina D, que controla o processo autoimune. E as vitaminas e minerais de uma maneira geral que você vai encontrar nesses alimentos. Então, se a gente falar quais os alimentos que reforçam as nossas defesas, melhoram a imunidade, em primeiro lugar, eu falo que é só a gente voltar um pouquinho para a natureza deu tudo de presente para a gente, né? E a gente acaba muitas vezes deixando o alimento que a natureza deu para comer o alimento que a indústria deu, né? Sem estar fazendo um processo de equilíbrio. Eu não preciso entrar em nenhum processo de radicalização nem de neurose, mas consuma mais o que a natureza deu. Volta um pouco para o tempo da vovó, né? Até em relação ao próprio glúten, que as pessoas falam, mas como é que eu vou fazer? Eu não vou comer trigo? Pois é, mas do mesmo grupo do trigo, existe a mandioca, existe a farinha de mandioca, existe o polvilho, a araruta, o fubá, a fécula de batata, a farinha de arroz, a farinha de quinoa, o trigo sarraceno, a maisena. Então nós temos assim um monte de alimento que a gente pode estar inserindo ou resgatando, porque no tempo da vovó era extremamente utilizado, né? Assim como resgatar um pouquinho a cultura brasileira, né? O trigo não é natural da nossa cultura. Verdade. A mandioca o milho né? Uma tapioquinha. Uma tapioca, um cuscuz, um biju, né? Olha aí, gente. Uma mandioca cozida, um inhame, uma batata doce, que é muito bom. Então tem muita coisa que a gente pode resgatar aí na nossa alimentação e ninguém precisa sofrer, né? Dá para ter uma alimentação extremamente saborosa, variando um pouco mais e diminuindo o consumo desses alimentos, principalmente se você tiver estes sintomas, né? Então tem que trabalhar bem no processo da individualidade, relaciona com o sintoma, né? E principalmente, né, Denise, tentar, como você falou, ir mais para os alimentos da natureza, como ele está apresentado na natureza, né? Evitar muito corante, conservante, que é o que mais tem, principalmente em supermercados, né? Em industrializados, né? Com certeza. Mas então, nós estamos hoje com a doutora Denise Carreiro, respondendo, principalmente, o tema de hoje é a psoríase, né? E artrite reumatoide. E você pode também estar ligando e deixando a sua pergunta. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos e despojar-me de tudo que sou para depender de tua vontade em minha vida. Abandonar-me em ti, Senhor, e colocar-me em tuas mãos e despojar-me de tudo que sou para depender de tua vontade em minha vida. Quero entregar meu coração, a minha dor em tuas mãos, e mesmo em meio à dor, quero prosseguir. Meus sonhos
Estamos apresentando Mais Saúde. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. Para você entender o lava-pés, você tem que lembrar que o lava-pés foi feito na última ceia. Quando Jesus, instituindo a Eucaristia, disse: isto é o meu corpo que é entregue, isto é o meu sangue derramado. Ou seja, a última ceia está intimamente ligada com o sacrifício de Cristo na cruz. Se você quer entender Jesus, você tem que sempre olhar para o mistério pascal. Tem que sempre olhar para o mistério da morte e ressurreição. Se você não enxergar isso, você não está enxergando Jesus, você não está vendo o mistério do amor redentor. Pois bem, Jesus derrama o seu sangue na cruz para lavar os nossos pecados. Derrama água nos nossos pés para lavar a nossa sujeira. É isso que ele fez. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Escute a Rádio América pelo nosso aplicativo para iPhone e Android. Baixe gratuitamente. Aplicativo Rádio América. Tem muita gente sendo conquistada pela América, porque aqui você fica por dentro dos lançamentos da música católica. Porque a cada dia tem novidades em nossos programas. Sou Cátia Oliveira, da Comunidade Aliança de Misericórdia. E toda a nossa equipe trabalha para levar Deus ao seu coração. É o que nós clamamos nessa maratona de oração. Divulgue você também. Rádio América M1410, uma canção nova em sua vida. Venha celebrar a Santa Missa com a Canção Nova de São Paulo, todas as quartas-feiras, às 8 da noite, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próximo à estação São Joaquim do metrô. Um momento de cura e libertação por você e sua família. Informações 3382-9800. 3382-9800. Participe você também da Santa Missa na Canção Nova de São Paulo. Olá, eu sou Salete Ferreira e também estou aqui na Rádio América. Viva um novo Pentecostes em sua vida. De 17 a 19 de maio, acampamento de Pentecostes com o tema Ele vos dará força. Padre Roger Luiz, Padre Edmilson Lopes, Márcio Mendes, Ironiz Puldaro e show com adoração e vida. Confira a programação completa no blog.cançãonova.com/eventos. Acampamento de Pentecostes. Encontre eventos em São Paulo e região para preencher o seu dia a dia com cultura, entretenimento e lazer. Na Rádio América. Fique por dentro. Fique por dentro. A sua agenda cultural aqui. Rádio América. América. 12h29. Hoje o mundo grita pela verdade. Busca o testemunho de pessoas que lutam pelo amor e pela paz. Os jovens de hoje são a nossa esperança do amanhã. Por este motivo, vamos ser visitados em 2013 por uma grande juventude. Trazendo consigo a missão de fazer mais discípulos para Cristo em todas as nações. Jornada Mundial da Juventude 2013. Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Bom, Denise, agora a gente tem que dar conta de responder um monte de questões aqui das nossas ouvintes, né? Vamos lá. A Josefa Mota de Carvalho, do Jardim das Acácias, de São Bernardo do Campo, diz que está amamentando e se sente muito cansada, mesmo alimentando-se bem. Gostaria de saber quais os alimentos mais indicados. Olha, Josefa, eu acho que o ideal seria se você pudesse também estar fazendo uma suplementação nutricional adequada, tá? Porém, tem alguns alimentos que podem te ajudar um pouquinho mais. Você pode, por exemplo, não sei se você está acostumada a usar quinoa, mas é um alimento que é comparado a leite materno. Então ele é equilibrado em nutriente. Você pode tentar ou fazer leite com a quinoa e bater com frutas e tomar. É só pegar 2 colheres de sopa da quinoa em grão, coloca com 250 ml de água, ferve uns 15 a 20 minutos, bate e coa. E aí você pega esse leite, bate com fruta, usa em preparação, pega os flocos de quinoa, come com banana amassada, mamão,
aumenta bastante porque ela tem uma qualidade proteica e nutricional bem interessante. E capricha muito em legume, verdura, fruta, não troca almoço e jantar por lanche, tá? Então, assim, não passa de 2 horas sem se alimentar e muita hidratação. Água de coco, chás variados, chá de camomila, chá de erva doce, para inclusive ajudar na amamentação. Então, assim, mantém com uma hidratação muito adequada e eu acho que isso pode te melhorar um pouquinho mais. Temos aqui também a Avanilde Dias da Mota, de Batistini, São Bernardo do Campo. Ela tem uma sobrinha de 6 anos que mora na Bahia, que está com dermatite crônica. E ela gostaria de saber sobre esse assunto, se está ligado à alimentação. E está parabenizando o programa. Oi, gente, olha, eu acho que assim, a dermatite é um pouco o que eu tinha comentado agora há pouco, né? Daquela ouvinte que colocou do problema que está acontecendo com a cabeça dela, né? O problema é o mesmo. Então, assim, tem que tomar cuidado com derivados de leite, trigo, a soja, o grupo da laranja, né? Que é comum de fazer isso também, laranja lima, limão, coisas do grupo do amendoim, né? As oleaginosas, que são castanhas, amêndoas, etc. Cuidado com muito açúcar, aumente muito o consumo de legume, de verdura, de fruta, muita hidratação, né? Normalmente, você pondo defesa e tirando o excesso do que possa não estar legal. Então, como é que você sabe isso? Avalia para essa criança quais são destes alimentos que eu falei, aqueles que ela consome com maior frequência, tá? E aí, evita isso por pelo menos um mês e depois coloca cada 3, 4 dias na alimentação e observa para ver se tem melhora dos sintomas. A Célia Regina, do Parque Imperial, diz que tem colesterol alto, toma medicamento, sente muitas dores nas juntas. Quais os alimentos que pode ingerir para diminuir o remédio e ajudar nas dores? Vocês vão ver que a gente vai ficar até repetitivo aqui, né? Quando vai e volta, a gente fala, quer proteger o organismo, quer fazer funcionar? Muito legume, muita verdura, muita fruta, muito cereal integral, né? O olhinho de linhaça, algumas pessoas ainda brincam comigo, eles falam, parece que engraxou a articulação, né? Então ele tem uma ação bem interessante e é um alimento que você pode comprar em lojas de alimento mesmo, não só de que vende suplementação, isso, né? Então, isso eles podem ajudar bastante. A própria semente de linhaça, que pode deixar de molho, bater com suco de fruta e tomar, também pode estar ajudando muito, mas principalmente cuidado com o excesso daqueles alimentos que a gente já colocou. Glúten, leite, soja, cuidado com o excesso, tá? A Cláudia Dubas, do Jardim dos Estados, diz que o filho João, de 9 anos, está constantemente com o nariz escorrendo. Faz tratamento de rinite. Gostaria de saber se pode ser de fundo alimentar. E diz que consome muita carne. Os principais alimentos relacionados à rinite são o leite, o grupo da laranja e a soja, né? Esses são os mais comuns. Só que o que acontece é o seguinte, muita carne não é interessante para ninguém que quer ter saúde, tá? A quantidade de carne, ou vamos falar assim, de proteína de origem animal, seja ela carne, frango, peixe, qualquer uma, não deve passar de 80 a 100 gramas por refeição, tá? Porque senão sobrecarrega o organismo e uma proteína mal digerida pode causar problema, seja ela qual for. Então, qual é que normalmente a orientação que a gente dá em relação à carne? Não passa de 80 a 100 gramas por refeição, então no almoço e na janta, né? E a maior dica que eu posso te dar é a seguinte, se hoje comeu carne, faz carne no almoço, esquenta na janta. No dia seguinte é o frango, no dia seguinte é o peixe, no dia seguinte é o ovo. Varie, evita carne, frango. Pior coisa que tem pro organismo é monotonia alimentar, tá? Se uma delas te fizer mal e você não comer ela todo dia, você tem menos chance que ela te dê problema. E a rinite dele? Você teria alguma sugestão? Eu acho que nesse sentido, né, principalmente cuidado com o leite, com a soja e os cítricos e, de novo, vocês vão cansar de ouvir isso até o final do programa. Muito legume, muita verdura, muita fruta, muita hidratação,
né? E comportamento alimentar, aquelas coisas básicas. Não tome líquido com a refeição, né? Não fique muito tempo sem comer, não passa de 2 horas sem se alimentar, não troque almoço e jantar por lanches. São coisas que parecem que não fazem a diferença, mas quando se somam, são elas que vão fazer com que a gente tenha saúde. Bom, tem algumas perguntas que são, assim, relacionadas, porque, olha, mas antes, deixa eu falar uma coisa que é interessante. A mãe do João ligou para dizer o seguinte, que na pergunta anterior, que o João, né, ele reclama de muita dor no joelho e nas pernas à noite. E quer saber se tem algum exame de sangue para saber se ele é intolerante ao glúten. Uhum. Tá, não tem. Não tem exame de sangue que avalia, porque essa sensibilidade que o glúten causa é uma sensibilidade mediada por um anticorpo chamado IgG. E a gente, no Brasil, as avaliações de alergia ao glúten são sempre por anticorpo chamado IgE ou por avaliação de doença celíaca, né? E normalmente, nessa situação, o problema não pode pesquisar, eu acho que vale a pena você pesquisar, né? Converse com o médico, peça para fazer um rastro, avaliar IgE contra glúten, avaliar sintomas como antigliadina, antiendomiso, que podem estar relacionados a uma doença celíaca. Mas se esses resultados derem negativo, o mecanismo que pode estar causando esse processo é por mediação do anticorpo IgG. E você não vai ter exame que mostra isso no Brasil, né? Porém, o que acontece? Os sintomas, né? Esses sintomas já são extremamente estudados. E quando você fala dor nas pernas, dor no joelho, principalmente na hora de dormir, é muito difícil. Em todo o tempo que eu trabalho há 15 anos com alergia alimentar, eu nunca vi um paciente que tivesse esses sintomas e não tivesse intolerância ao glúten. Como é que a gente sabe isso? Fácil. Tire o glúten por 1 mês, tá? Junto com os derivados de leite. Tire os 2. E melhore o máximo que você puder essa alimentação com qualidade de alimentos naturais, né? E depois desse tempo, faça o teste e volte a colocar o alimento. Tá? Denise, aproveita, dá teu site, porque inclusive nele você tem, assim, algumas indicações, receitas, né? Várias receitas. O site é www.denisecarreiro.com.br e lá tem você pode acessar o blog, pode acessar vídeos onde eu explico melhor isso com um pouco mais de tempo. E nesse blog também tem várias receitas de bolo, de pão, torta, panqueca, sem glúten e sem leite. E que assim, na hora que você fala para uma criança, eu vou tirar o glúten, eu vou tirar o trigo, se eu colocar no lugar a batata, a mandioca, o cará, o inhame, o fubá, tudo que a gente já falou aqui, e tem também muitas coisas aí mais com melhor esclarecimento no blog, você não vai estar prejudicando o crescimento de uma criança. O valor energético e nutricional é igual, tá? Com a diferença de que eles não causam processos inflamatórios, tá? E, Denise, olha só, tem a Regina Célia, que diz que o marido ela é do Jardim Celeste, que diz que o marido tem 63 anos e está com artrite, quer saber qual a alimentação correta, mas a gente já tem falado isso o programa todo, né? Tem a Regina Célia, que fez até uma pergunta interessante, da Vila Gustavo. Ela gostaria de saber se a artrite reumatoide pode ser de fundo emocional, que foi aquilo exatamente que você falou. Porque quando ela era jovem, ela teve esse problema. E depois que ela mudou de estilo de vida, ela foi trabalhar, estudar, os sintomas passaram, né? Então, olha como o meio influenciando, como você disse, né? Depois tem a Maria do Carmo, da Praia Vermelha de Diadema, que diz que tem uma filha com o intestino muito preso, toma medicamento para depressão e gostaria de saber a melhor forma e horário para consumir a linhaça dourada. Tem algum horário? Eu acho que, na verdade, nem necessariamente tem que ser a linhaça dourada, tá? A linhaça dourada também pode ser consumida, mas a linhaça comum também. E aí, assim, você pode deixar aí 1 colher de sopa de molho de um dia para o outro, conserve sempre em geladeira,
tá? E aí você pode pegar isso, bater com suco de fruta e tomar. E pode ser de manhã, pode ser antes de dormir, pode ser à tarde, né? E aí não tem muito problema não. Agora, lembra que intestino preso é sempre, uma das maiores causas é proteína mal digerida, tá? E só para terminar, Gisela, acho que uma coisa fundamental, o processo é sempre individual. Ah, com certeza. Nós estamos generalizando aqui, Sim. mas procure sempre uma orientação individualizada. Perfeito. Obrigado vocês e espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho aí. Com certeza. E, gente, pode deixar que eu já vou agendar com a doutora Denise. Um beijo muito grande e até lá. Vai começar tudo de novo, galera! Uma canção nova em sua vida. O que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar e concluiu viver sem ter Jesus, não dá.